Olá, samurais e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá tudo bem. Que saudades que eu estava de fazer esses documentários, né? Que esse daqui é mais precisamente uma biografia, né? Um vídeo mais completo daqueles outros que eu fiz sobre o Ho Chi Minh. E bem, como vocês já sabem, esse documentário aqui era para ter sido entregue há um tempinho atrás e eu infelizmente acabei atrasando ele, me desculpem. E também eu tenho um outro recado, né? Como vocês sabem, eu tenho outros 3 documentários sobre o Pol Pot, Chiang Kai-shek e Kim Il-sung. Eu gostaria que vocês assistissem a esses documentários depois e compartilhassem, beleza? E assim como este daqui. Mas como vocês estão vendo aí, hoje nós vamos falar sobre Nguyen Kim Il-sung, ou como nós conhecemos ele, Ho Chi Minh. Ele nasceu no dia 19 de maio de 1890 e morreu no dia 2 de setembro de 1969. Bem, já vamos começar por um fato que Nguyen Sinh Kung ele teve mais de 50 nomes. Então, para não nos confundirmos e não ficar perdido nessa biografia, vamos falar apenas do nome mais conhecido, que é Ho Chi Minh, beleza? Bem, Ho Chi Minh, ele não teve uma infância fácil, ele teve uma infância bem pobre em um vilarejo em Kim Leung. Ele não teve estudos, apesar de seu pai ter sido professor e sua mãe ter sido uma camponesa, ele não conseguiu estudos até seus 14 anos, onde ele conseguiu uma vaga em Hue, no Vietnã do Sul, porém ainda nesse tempo era Indochina francesa, então Vietnã, Laos e Camboja eram um país só. É sempre bom lembrar disso, né, que o tempo que ele nasceu, o nome do país não era Vietnã, era Indochina francesa. E bem, ele estudou dos 14 aos 18 anos. Porém, ele foi uma pessoa muito inteligente, onde ele conseguiu ter destaque e conseguir ser instrutor e professor em Saigon alguns anos mais tarde. E em 1911, ele conseguiu arrumar um trabalho de cozinheiro em um navio a vapor francês, e com isso ele acabou se interessando pela marinha, por navios, essas coisas todas, e seguiu 3 anos como marinheiro. Nesse tempo, ele acabou indo para diversos países costeiros da África, obviamente a maioria sendo colônia da França. Ele foi para os Estados Unidos e veio também aqui para o Brasil, e tanto a ida dele para os Estados Unidos e quanto a vinda dele aqui para o Brasil, que ele vinha até com bastante frequência para cá, foi um dos fatos importantes, mas primeiro contar como era a visão dele dos Estados Unidos. Ele achava os Estados Unidos um país um tanto quanto racista e um tanto quanto desigualitário, dizemos assim, nem sei se essa palavra é exata a se dizer, uma vez, né, em que ele acabou presenciando um ataque da Ku Klux Klan, ou de racistas comuns, e ele foi denunciar esse ataque, né, para as autoridades, e as autoridades não fizeram nada. E na sua vinda ao Brasil, ele veio tanto no período da Revolta da Chibata e um pouquinho depois, e foi nesse tempo depois, mais ou menos uns 2 anos depois da Revolta da Chibata, que ele esteve aqui, ele conheceu um sindicalista pernambucano, esse que se chama José Leandro da Silva, em que ele via esse confrontar racistas e pedir igualdade e que o tratamento e o salário do branco e do negro sejam iguais e as horas de trabalho também. E isso começou a despertar um interesse nele nessa ideia de igualdade e divisão de bens e essas coisas todas. E em 1915 ele acaba indo para a Inglaterra, ele acaba indo morar em Londres, só que ele não fica muito tempo, ele fica até 1917,
onde ele acaba indo para a França, mais precisamente para Paris. E nesse tempo, como todo mundo sabe, né, estava rolando a Primeira Guerra Mundial, então não teve muito o que ele fazer e de onde ele ir, uma vez que o mundo inteiro estava saindo no soco. Porém, já em 1919, com a Conferência de Paris, muitos dos colonos de todos os países europeus estavam protestando para devolverem suas colônias, para darem independência a eles, o que é uma coisa óbvia, né? Uma coisa que deveria ter sido feita, né? Enfim, não estou aqui para tomar partido. E com isso, obviamente, o Ho Chi Minh se viu obrigado a lutar pela independência do Vietnã. Só que isso não foi um negócio violento de início. Calma lá. Não foi um negócio violento de início. Ele começou a protestar, ele começou a fazer... E muitas petições, né? Só que a França não estava ligando e, obviamente, isso foi tudo ignorado. Até que ele começou a se interessar um pouquinho pelo comunismo, né? Ele não necessariamente conhecia de fato, mas ele sempre teve essa dúvida. E daí ele acabou conhecendo o Partido Comunista Francês e que, querendo ou não, né, de certa forma, ainda assim pensava igual a ele, né? Ele acabou se encontrando no comunismo aí. E a partir daí ele começou a ler sobre a Revolução Russa, ele começou a se interessar pelo marxismo e ele acabou se aliando ao Partido Comunista Francês. E em 1923 ele acabou recebendo um convite do Lenin. O próprio Lenin chegou e convidou ele a fazer parte do Comintern, que era a Liga Internacional Comunista, e até que ele se interessou. Ele chegou a passar um ano em Moscou, na União Soviética, só que por mais, né, que ele tivesse esse viés comunista e esse viés total de esquerda, ele não foi uma pessoa que foi muito bem recebida, porque ele era uma pessoa ainda assim bem nacionalista com o povo vietnamita. E ele acabou saindo da Rússia, indo para o sul da China, em Cantão, ou Guangdong. E onde ele acabou conhecendo alguns exilados, né, alguns vietnamitas exilados lá, obviamente por protestar e a França não ser a favor desses protestos, né, até porque isso era um risco, né, para as outras colônias francesas. E daí ele acabou formando a Associação Revolucionária Juvenil Vietnamita. Uma vez que ele deixou o Partido Comunista Francês de lado, porque ele viu que, beleza, era um partido comunista, só que não estava interessado em largar as colônias, não estava interessado em largar o osso, dizemos assim, o português claro. E bem, e ele ficou na China até mais ou menos 1927, onde, bem, estava rolando a Guerra Civil Chinesa, e nesse tempo o exército do Chiang Kai-shek estava colocando todo tipo de comunista para correr, seja ele chinês ou não. E isso não foi diferente com Ho Chi Minh, onde ele teve que passar um ano escondido e no início de 1928 ele tendo que pegar exílio na União Soviética. E daí, da União Soviética, ele acaba viajando para o Reino de Sião, o Reino Sião, ou como nós conhecemos, a Tailândia, onde ele fica de 1928 a 1930, né, falando sobre o comunismo e dando essa ideia, uma vez que a Tailândia nunca foi colonizada, e dando essa ideia para o pessoal. E em 1930 ele acaba indo para Hong Kong. Só que, bem, obviamente, né, ele estava começando a fazer barulho demais e estava chamando a atenção do governo francês, e isso não estava legal. Então ele não poderia ter voltado para o Vietnã no momento, uma vez que os franceses estavam caçando ele lá. E em 1930, quando ele chegou em Hong Kong, ele acabou descobrindo um outro nicho de vietnamitas exilados ali, ou fugindo do governo francês. Ele acaba criando o PCI, que seria o Partido Comunista da Indochina.
E, bem, como a Inglaterra também não estava afim do comunismo, não estava afim de comunistas, entrou em contato com o governo francês pedindo autorização para caçar o Ho Chi Minh, e eles tiveram autorização liberada. Então, mais uma vez, Ho Chi Minh ele teve que voltar à União Soviética, onde ele ficou até 1938. E bem, e nesse tempo, de 1937 a 1945, a China entrou na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Então, de certa forma, o Chiang Kai-shek já tinha essa aliança com Mao Tse-tung, esse cessar-fogo entre os dois. Então, não seria tão problemático assim o Ho Chi Minh ter entrado na China. Até que ele conhece o Mao Tse-tung e ele fica... E de início era para ele ficar apenas alguns meses na China, né, trocando uma ideia com Mao Tse-tung ou Mao Zedong, para conversar e falar sobre os projetos que ele tem para o Vietnã e essas coisas todas, já que os dois eram ideologicamente aliados, né. Então, ele teve um pouco mais de coragem e tentou entrar em contato com o Chiang Kai-shek para ajudar eles contra os franceses na Indochina, para pedir uma aliança entre a China e os comunistas vietnamitas para tirar os franceses dali. Porém, o Chiang Kai-shek, obviamente, que negou isso, porque, bem, ele detestava qualquer tipo de forma de comunismo, seja ele chinês ou não, como eu já havia dito. Só que dessa vez ele acabou por conseguir prender o Ho Chi Minh e ele ficou preso por um tempo, ele ficou preso por 18 meses, até que um senhor da guerra do sul da China, que era amigo do Chiang Kai-shek, conseguiu convencer o Chiang Kai-shek a soltar ele e a dar uma ajuda, não diretamente, mas sim vendendo armas e dando armas, para que eles fizessem a guerra deles. E bem... E como todo mundo sabe, né, pouco tempo depois, em 1939, já estava rolando a Primeira Guerra Mundial, porém a França ainda estava ok aí. Já no ano seguinte, de 1940, a França já caiu e com isso suas colônias ficaram bem desorganizadas, porque não saberiam se responderiam a Charles de Gaulle ou a França de Vichy, que era uma França fascista. E com isso, né, obviamente, o Ho Chi Minh viu uma oportunidade para... Oba, mano, vou entrar no Vietnã e vou livrar isso daqui dos franceses. E isso ocorreu também justamente quando os japoneses acabaram por invadir o Vietnã. E isso complicou um pouquinho para o Ho Chi Minh, uma vez que, bem, eles não tinham um exército formado, né, um exército propriamente dito. E, bem... O Ho Chi Minh ele teve que contar com um aliado totalmente diferente dele, que foram os Estados Unidos. Nesse tempo, Ho Chi Minh e os Estados Unidos eles tinham uma aliança forte, porque os guerrilheiros vietnamitas ajudavam os americanos a trilhar os caminhos, onde ensinar um pouco, né, de táticas de guerrilha, ensinar coisas como se esconder no mato, enfim. E sem contar também que eles prestavam serviço de localização para os americanos, né? O que facilitava muito, porque os americanos se perdiam no mato, né? Como vimos na Guerra do Vietnã. E também eles ajudavam a resgatar os pilotos americanos que caíam no meio da mata e ficavam perdidos. E quando os japoneses desocuparam o Vietnã, né, a Indochina, falando a grosso modo, antes da França se estabilizar, no dia 2 de setembro de 1945, em Hanoi, na Praça Ba, Ho Chi Minh ele vai lá e declara independência do Vietnã. E bem, assim que ele conseguiu, né, a independência e teve o reconhecimento da China, obviamente que não instantaneamente, mas sim, ele logo teve o reconhecimento e ajuda da União Soviética. Em seus primeiros tempos no governo foi tentando unificar o Vietnã, porque
querendo ou não, essa independência criou várias subfacções e várias facções, sejam elas de partidos políticos ou partidos religiosos, ou por motivos religiosos, ou até por motivos étnicos, ou de tribos, né? Enfim, que eram historicamente rivais, começaram a brigar entre si, começaram a tumultuar e dificultar a unificação do Vietnã, porque, obviamente, bem, por mais que o Vietnã fosse um país, ele ainda não era uma nação. Ele não estava unificado, onde as pessoas se reconheciam e reconheciam o governo atual, o governo de Ho Chi Minh. E querendo ou não, o caso que fez unificar isso foi a própria França, uma vez que o Ho Chi Minh estava jurado de morte pelo Charles de Gaulle. E, bem, isso resultou na Primeira Guerra da Indochina, dividindo o país na metade entre Norte e Sul, sendo o Norte um país ainda comunista. Porém, como ele tinha um certo tratado com o Chiang Kai-shek, as tropas chinesas ficaram ocupando o Vietnã por alguns anos, acho que uns 3 anos, até o paralelo 16, perdoe, eu ia falar paralelo 18, até o paralelo 16, em que dividia os Vietnãs, o do Norte e o do Sul, sendo o Vietnã do Sul uma monarquia, sendo ocupado militarmente pela França e pela Inglaterra. E, obviamente, o Ho Chi Minh não estava também satisfeito com os chineses ocupando o Vietnã. Ele queria que o Vietnã fosse dos vietnamitas. Então, ele estava querendo buscar uma guerra entre a China e a França para eles acabarem saindo dos Vietnãs, né? E ele acabar dominando tudo. E, bem, nesse tempo acabou acontecendo algumas coisinhas que, de certa forma, não deram muito certo. Foi o que o Ho Chi Minh queria, mas não do modo que ele queria. Os chineses, né, obviamente, com o retorno da Guerra Civil, eles acabaram desocupando o Vietnã do Norte, e também Charles de Gaulle, que já estava no governo da França, ele não queria os chineses no Vietnã e estava disposto a ter uma guerra. Só que como os chineses, né, as tropas de Chiang Kai-shek, já estavam em guerra civil com os comunistas, não davam para eles ficarem ocupando o Vietnã quando o país deles, né, estava em guerra. Então, obviamente, eles tiveram que sair dali. Bem, e daí vocês estão pensando, tá, beleza, os chineses saíram e os franceses voltaram, correto? Não, porque o Ho Chi Minh, ele conseguiu fazer com que o povo se unisse, fazer com que os vietnamitas todos lutassem por independência. Só que, novamente, Charles de Gaulle não aceitava isso, ele queria a colônia de volta. Então ele começou a perseguir e matar os vietnamitas inocentes a troco de nada, e de início foi um total de 6.000 vietnamitas mortos a troco de nada, dando início à Primeira Guerra da Indochina. Bem, e essa Primeira Guerra da Indochina, como é que foi, como é que aconteceu? Bem, de início foi a França contra o Vietnã. Essa guerra durou bastante tempo e também teve a ajuda do Vietnã do Sul, uma vez que Charles de Gaulle falou com o rei Bao que se eles ganhassem a guerra, o governo ia voltar na mão dele. Então, obviamente, esse rei, esse monarca Bao, ele não recusou essa ideia e foi para cima também. E em 1955 a França ela é expulsa do Vietnã e fica apenas os dois Vietnã brigando, bem, como vocês já sabem. E depois disso, Charles de Gaulle entra em contato com o presidente Truman, falando que se o Vietnã caísse, se a França caísse, o comunismo ia se espalhar. E já nessa jogada,
Mao Tse-tung, obviamente opositor ideológico da França e dos Estados Unidos, acabou reconhecendo o Vietnã como um país legítimo, então já assinando um pacto de defesa entre os dois. Bem, agora vamos pular essa parte, pois envolve a guerra do Vietnã como um todo, e esse documentário aqui é mais focado na biografia do Ho Chi Minh. Bem, e o tempo se passou e o Ho Chi Minh envelheceu e chegou até que chegou em 1967, e o Ho Chi Minh ele já estava começando a apresentar uma certa dificuldade na respiração, uma certa dificuldade para pensar, ele já estava idoso, ele já estava velho. Então, por mais que ele ainda fosse o grande líder do Vietnã, ele já não atuava diretamente, ele já estava lá mais como falando a grosso modo, um enfeite, e quem estava controlando eram os generais que estavam bem de olho na guerra. Até que no dia 2 de setembro de 1969, acabou falecendo com uma parada cardíaca. E bem, o seu corpo ele não foi cremado como ele desejava ser, ele foi embalsamado e se permanece até hoje em um mausoléu. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa biografia, espero que vocês tenham aprendido e que compartilhem, por favor. Eu peço desculpas que não tenha tido tantas filmagens do Ho Chi Minh, que realmente, além do problema com strike e flag que eu tive com o do Chiang Kai-shek, que eu consegui contornar o strike, né, mas o flag ficou, menos mal. Eu também não consegui achar filmagens e áudios dele, então eu peço perdão. Mas não se esqueçam de ver os outros do Pol Pot e do Kim Il-sung e do Chiang Kai-shek. E também seguir lá no Insta e acompanhar. Falou e fui, até o próximo.